mais de, né, se consertar de vez, que nem eu. Eu estou consertada, gata! A pessoa que só fica armada daqui. Nath! Oi, meninas! Tudo bem com vocês? Meu nome é Rafaela de Araújo e sejam bem-vindas ao meu canal. Baby, we don't need no reason why. Hoje eu tô com uma participação especial aqui no canal da minha melhor amiga, Nathalie! Oi! Gente! Oi! A gente veio gravar um pouquinho e falar da nossa amizade, como tudo começou. Só a Rafaela pra me fazer isso mesmo, viu? Pagar mico, tímida. De como começou a nossa amizade, porque a nossa amizade é um pouquinho conturbada, né? Começou com essa pessoa me perturbando, entendeu? Porque Me amava e nem sabia. desde 2004. Olha, 14 anos quase de amizade. Uma vida. Desde que ela se mudou pro meu prédio, né? Apesar que foi depois, né? Quando você se mudou, eu era amiga da Minha irmã, ela e a Juliana era assim, vivia pra cima e pra baixo. Aí tinha um tal de videogame em casa que tinha um Donkey Kong. Mario. Aí ficava essa criatura com a minha irmã jogando Mario e Kong. Como é? Donkey Kong. Donkey E o Kong. das bolinhas também. Que tinha que acertar a cor das bolinhas. Passar as fases. Chegar no Nossa. chefão. Eu adorava. E eu tinha um namoradinho. A pessoa queria o quê? Namorar. Aí essa Eu criatura, era um anjo na vida dela. eu já tinha colocado ela. Porque ela de pegar, ela não entende isso até hoje. Ela não entende. Ela não deixava eu namorar. Ela queria ficar jogando videogame. Eu tinha que expulsar de casa. Então no nosso começo a gente não era amiga. Não. A gente era Ela não conhecida. gostava. Eu não gostava dela. Mas a irmã dela a gente é amiga até hoje. Desde sempre. Depois de um tempo, a gente se aceitou, né? Eu aceitei ela como uma amiga. Não, né? não foi assim também. Eu sempre fui amiga da irmã dela, e aí a irmã dela trabalhava numa firma, foi ali, foi mais ou menos ali. Não, eu fiz um bolo pra você de aniversário, você não lembra? Foi você que fez? Nossa, revelação anos depois. Gente, na época eu era testemunha de Jeová, não podia comer Não podia comemorar aniversário. E ela falou uma vez na nossa casa que ela era louca pra ter uma festa de Eu nunca aniversário. tive, porque meu pai também era. Não Podia podia. comemorar. Aí o que a gente fez? Vamos fazer um bolinho pra criança, porque ela é como se fosse nossa brother mesmo, assim, desde sempre. Aí a gente pegou e fez um bolinho, aí minha mãe pegou e falou, liga pra Nath, fala pra ela vir aqui. Só que a gente não podia falar que era aniversário dela, porque senão o pai dela não ia deixar ela descer pra ir na minha casa. Aí ela chegou em casa, quando chegou em casa a gente tava lá, batendo parabéns pra ela. Primeiro aniversário dela! A gente que deu! Chorei pra caramba, foi muito emocionante. Muito. Minha primeira festinha. Primeiro, tá vendo que eu já gostava um pouquinho de você? Não era tipo... Muito, mas- Ela não gostava assim, das vezes que eu estava lá, que ela queria ficar sozinha, né? É o plano de Deus na vida dela já. E ela não entende isso. Não Até dá. hoje ela joga na minha cara. Jogo. Quando minha irmã não queria sair, o que eu fazia? Vai comprar um doce. Os pais dela iam pra igreja, ela pegava, ó, expulsava a gente, ficava lá com o namorado dela, e a gente ficava lá no prédio, ó, até a hora que tava perto dos pais dela voltar. Que aí eu chamava, porque não podia, né, entendeu? Tinha que ficar todo mundo dentro de casa pra... Vergonha, pecadora. Nossa, meus pais, eu vou falar de todo o meu pecado, Mas Senhor. ela assistia esse vídeo, viu? Eu acho. Mentira, pai, eu nunca fiz isso. Nunca. Eu era mó anjo, sempre fui. Cuidava de mim e da Juliana quando você Muito. né? Quando você ia pra igreja. Nunca não bati na Juliana. Eu não bati na minha irmã, eu puxei o cabelo dela e ela chupou o braço, aí ficou roxo. Falar disso, eu tinha que fazer um vídeo com a Ju, né? É. Filha da mãe. entendeu? Acho até que foi ideia minha, assim. Chupar os braços. Revelação! Eu acho, não tenho certeza. Vou confirmar com a Juliana depois, que a Juliana é boa de memória. Puxa, Eu acho ela que é tramou contra a minha pessoa. Ela não gostava de mim mesmo. Chupou seus braços, né? Seus pais vão achar que ela tinha barriga sua. Puxa, amiga! Chocada! Eu revelei que a gente Depois eu foi confirmo com a Juliana. A Juliana vai estar aqui no próximo vídeo e a gente vê. Por isso que eu não gostava dela. Não, eu fiz isso porque ela não gostava de mim. A ordem é essa. É. Se não gostava de mim, eu fiz isso porque eu disse pra você. Tá bom, ela se vingou. Em 2011, a gente começou a trabalhar juntos. A gente trabalhava numa firma. A irmã dela começou a trabalhar primeiro, né? É, Aí me colocou lá e depois acho que ela colocou você. Não sei se foi nessa ordem, mas acho que sim. foi.
E aí, eu tava comentando com ela isso hoje, ela não lembra disso. Não. Ai, adora. Eu falo que Eu ela é sou adora, doida. tô procurando nela. Ela tem a perca de memória recente. Eu sou muito E esquecida. antiga também. Eu não gravo nada, nada. É que eu sofro de perda de memória recente. Ela fala que ela não lembra, mas me marcou muito. Todo dia a gente ia tomar café da manhã juntas, né? E ela tinha uma mania de colocar louvor no celular. Toda vez que a gente ia tomar café, ela colocava louvor pra tocar. Não lembro. E aí toda vez que ela colocava, eu me tremia toda. E aí teve uma vez que eu mostrei pra ela, né? Eu falei, olha como eu fico quando você põe um louvor. Aí mostrei minha mão pra ela. Aí ela virou pra mim e falou, você é de Deus e você não tá nem ligada. Oh, eu E já essa frase me marcou. Era usada, gente, por Deus, nem sabia. E essa frase me marcou demais. E aí, depois disso, né, foi acontecendo as coisas e realmente eu vi que a partir dali, nossa amizade tinha propósito. De 2011 a 2013, ela continuou sendo amiga da minha irmã. A gente, tipo, era conhecidas. Se falava por causa da irmã dela. Em 2013, a gente teve uma aproximação a mais. Eu me separei do meu esposo, na época a gente namorava. E aí, ela também, minha irmã já era casada. Tchau, amor. Vou deixar só pra ligação, você não quer mais dar um salto, não? Ai, que ignorante. Aí em 2013, eu me separei do meu marido, na época era meu namorado. A Juliana era casada, então ela não estava mais tão próxima da Juliana. E aí eu falei, por que não, né? A gente tá aqui pra esse mundo pra fazer amizades. Por que eu vou procurar a pessoa que tá sempre ali comigo? Outra coisa que ela não lembrava também, que na época era MSN ainda. Não sei se foi Não exatamente lembro. nesse ano. Mas era uma madrugada, assim, eu tava muito triste, tava passando por umas coisas e do nada ela me chamou no MSN. Nem sabia que ela tinha lá meu contato, meu e-mail. Poxa, eu tô me sentindo velha agora, MSN Orkut. MSN, gente, nossa. Acho que essa geração não vai saber o que é. Não. Mas eu era da hora. Aí ela começou a conversar comigo, falar de Deus de novo, umas coisas, e foi muito usada novamente. E ela não sabia o quanto que ela era usada, mas Deus usou ela muito pra falar comigo. Nem eu sabia que falava tanto de Deus assim com as pessoas. E ali a gente se aproximou mais. Foi. Mesmo a gente tava, acho que você tava afastada ainda. Tava na bagunça. E eu também não conhecia ainda, e foi a partir dali. E ela insistindo em mim, falando de Deus pra mim. Até que um dia eu fui pra igreja, eu nunca ia. Ela sempre fazia o convite pra mim, eu não ia. Aí teve um dia que eu falei, eu vou. Aí no dia que eu fui, eu aceitei Jesus. Foi. Eu aceitei com a irmã dela. Foi. Emoção dupla. Foi. Vários amigos nossos aceitou nesse dia, né? Nesse dia? Foi. Renato, Natanael, aceitou tudo isso. Ah, você tá falando da igreja do Pastor Lopes. Lopes. Ah, é verdade, no Pastor Lopes. Nossa, aquele dia foi tenso. O Natanael tava indo pra igreja há um mês, né? E não tinha aceitado ainda. Já fazia, eu ajudava a limpar a igreja, essas coisas, e não tinha aceitado ainda. Aí no dia que eu aceitei. Foi todo mundo do prédio quase aceitou Jesus naquele dia. Foi muito Todo lindo. mundo ficou cristão. Eu lembro até hoje. Foi lindo. Nunca chorei tanto na minha vida que naquele Foi dia. muito lindo. Lavei minha alma. Adriano naquele dia não, né? Não, foi Não. depois. Mas foi muito Só, lindo. gente, foi lindo. Peso. Gente, eu fui renovada em línguas estranhas Nesse naquele dia. Foi. Agora que eu lembrei. Então eu estava com a Adriana, gente. Volta! E aí a gente teve uma aproximação um pouquinho mais. Foi a partir dali? Assim, Você- da igreja, né? Que a gente ficou mais próxima. Foi. A gente se via mais porque tinha que ir pro culto. A gente ia sempre juntos. Agora, a amizade, tipo, brother, foi em 2013. Que aí eu estava separada da Adriana. Assim que você terminou, eu acho. A gente sempre precisa de uma amiga pra... E eu também tava numa Pra- fase triste. Assim, sofrendo pra caramba, né? É. E a gente juntou nossa sofrência. E aí, fi, a gente... Por isso que a Bíblia diz que é melhor ser dois do que um, né? Porque a gente só se reergueu porque a gente chamou uma outra, né? É, mas antes de se reerguer, Estava, babados. estava bem. Babados. Eu sei que passou um tempo, eu fiquei separada uns 5 meses. Aí tem a história do Bosque Maia. Nossa, que trabalho. Eu pensei que tava perdido, eu não ia dar conta. Era aniversário do Adriano e eu estava separada dele. Eu queria muito comemorar o aniversário dele, porque eu nunca tinha passado um aniversário longe dele. Aí eu virei pra Nathalie e falei, mano, eu queria muito comemorar o aniversário do Adriano, bora comemorar? Aí ele, você vai chamar o Adriano? Eu falei, não, a gente vai comemorar o aniversário Sem dele sem ele. Aí a gente foi pro Bosque Maia, compramos Big Apple. Big Apple. Schweppes. Só. Hoje eu não suporto o cheiro, gente. Me Não. lembra aquele dia. Chega a dar um horrível.
Eu sei que a gente começou a beber e a gente tava sentado. Deu 10 horas, a mulher do Bosque chegou e falou, ó, o Bosque Maia fechou, vocês precisam levantar e sair, bem educadamente. Aí a gente levantou, saiu, só que eu estava muito louca. Gente, a bebida subiu na hora que eu Não, levantei. só ela ficou daquele jeito. Porque o Felipe tava... perto dela tava sóbrio. Eu entrei no banheiro, Nathalie Foi foi... na grade do Bosque Maia. Nathalie foi usar os banheiros, tinha os banheiros químicos, que tava tendo ia ter alguma coisa no Bosque Maia. E tinham colocado banheiro químico na rua. Nathalie foi usar o banheiro e eu entrei no outro banheiro e ficava gritando, Nathalie, não tem papel nesse banheiro! Ô Nathalie, cadê a descarga? Ô Nathalie! Gente, todo mundo soube o meu nome aquele dia. A avenida toda do Bosque Quando Maia. a gente abriu o banheiro, a porta do banheiro, assim, tinha muita gente bebendo ali. Lembra de um grupinho de meninos? Tinha uns meninos lá Tinha muita parados gente na bebendo. rua. Mano, Todo mundo sabia meu nome depois da Rafaela. depois a gente foi no ônibus, eu passei mal dentro do ônibus. Chamei o Juca, dentro de uma sacolinha, porque eu não sou besta, que eu Onde sou vocês chique. acharam essa sacola? Senta que lá vem a história. Era alguma coisa que eu tava levando. Gente, ainda bem que o Felipe tava aquele dia. O Felipe sentou do lado dela e ela começou a vomitar do lado do Felipe. E aí o Felipe com a sacolinha na mão, não sei onde eles acharam aquela sacolinha. Sei que foi de Deus, aquela sacolinha brotou ali. Foi. Mas a sacolinha tava furada. E aí ela pegava no chão. O que que ela fez? Passou o pé, gente. O ônibus todo molhado de vômito da Rafaela. Foi. Aí o Felipe pegava, tipo assim, molhou o chão, né? Aí eu peguei, dei uma esfregadinha assim, né? Pra ninguém perceber que tava molhado. Porque na minha mente, ninguém ia ver. Aí o Felipe pegou e falou, Rafa, dá essa sacola aqui que eu vou jogar pela janela. Aí eu virei pra ele e falei, mano, você tá querendo me envergonhar, velho? Tá querendo pegar minha sacolinha e jogar pela janela pra todo mundo ver que eu vomitei? Aí ele fazia, Rafa, o cheiro... Já entregou, todo mundo já sabe. Aí ele foi pra casa dele. Aí toda vez que eu queria chamar o Juca, eu fazia, Felipe, eu quero vomitar. Essa parte era bonitinha, porque ela esperava o Felipe falar, não, agora pode. Foi, eu sou Toda treinada. vez. Eu sou treinada. Toda vez ela falava, Felipe, quero vomitar. Aí ele espera, Rafa. Aí segurava o cabelo dela e levava ela até um lugar que ela podia vomitar. Aí ele falava, pode. Na hora ela vomitava. Tá vendo? Só esperava ele falar, pode. Amiga pra esses momentos, segurar o seu cabelo quando você tá mal. Não, só ele, mas eu não tenho vocação pra isso. Aí encontrei com o Adriano, dei os parabéns pra ele, fiz a dancinha dos parabéns, bem sexy, assim, tipo, quero procriar. Mas foi só, a gente não voltou aquele dia. Depois a gente ficou chorando as pitangas. Nossa, a gente Eu sofria sofria muito muito. por amor. Sofria. E o que era engraçado, você vê quando a pessoa é de Deus, ela pode estar em qualquer lugar, na situação que for, né? Ela sempre vai ter aquele sentimento ardendo dentro dela, de onde é o lugar dela. E a gente tinha isso com a gente. A gente sofria pra caramba por causa de relacionamento, né? E bebia e começava a falar. Mas no fim, a gente sempre acabava falando de Deus. Sempre. Todas as vezes. E, todas as vezes. e engraçado, porque a gente falava muito de Deus quando a gente tava bêbada. Lembra uma vez que a gente foi pro shopping também? A gente pediu uma torre. Uma torre. Uma de torre chopp. só pra nós duas. Só nós duas. Todo mundo que tava no shopping olhava assim pra nossa mesa desacreditando. Tipo, duas mulheres com uma torre enorme de chopp. A gente tava bem E a mal. gente tomou tudo. Bem mal, E acredito. a gente falou de Deus também aquele dia. A gente sempre fala de Deus, assim. Sim. Quando a gente tava no porre, a gente sempre falava de Deus. Viu, Jenny? E esse é um mal, tipo assim, mal não, né? É um bem. Mas a gente sempre falou com meus amigos em geral, assim, ficava bêbado, falava de Deus, virava missionário. É incrível isso. Você vê que você faz a obra mesmo estando afastado, né? Mesmo toda Desviado. passada. Você lembra de um dia, agora que eu lembrei, que a gente tava saindo da igreja do Pastor Lopes, e aí eu tava cantando e parou um bêbado e começou a cantar comigo? Lembro. Falou que era pra mim continuar louvando e que isso era um dom que Deus tinha me dado e não sei o que. Começou Ele a... falou um monte de coisa. Ele falou com um monte de gente aquele dia. Foi Tava com a gente. um bêbado. Tá vendo? Deus usa quem Ele quer. Deus usa aqui. Receba, irmão. Vai. Não importa onde você esteja. Deus vai te buscar e a chama dele tá no seu Se coração. você não quiser escutar pessoas próximas, Deus vai usar qualquer um. Porque nem usou com gente. Bêbado, da rua. Pregou pra nós. E a gente, quando era bêbada, também falava de Deus. É. Não importa, não importa. Não o que importa. você seja, né? Deus torna tudo novo. A hora chega pra você. Depois dessa sofrência toda, a gente passou pela fase de experiências com Deus. Espirituais. Porque depois que a gente saiu da bagunça, porque a gente bagunçou bastante, a gente voltou pra Deus, nós duas. Só que teve uma época que a Nath despirocou. Eu trabalhava numa empresa ali perto do shopping, lembra? Nessa época eu tinha voltado pra Jesus. Acho que a gente voltou pra Jesus no seu quarto. A gente fez uma oração, a gente voltou pra Jesus no quarto da Rafa. É. Tem duas pessoas que inspiram muita gente, né? E a gente começou a acompanhar a história delas e a gente falou, não, a gente, né? Beijo, Pergunta pro Eixla. Eixla, lindas. Quem sabe? Quem sabe? Chega até elas, assim. Quem sabe, né? A gente, ela é uma inspiração, assim, pra gente. A gente ouviu uma história parecida delas, né? Que elas tinham um quarto de oração, tudo mais. Era o quarto rosa da Fernanda. E da Rafa era verde, né?
Era. Na época que você morava com sua mãe. Verde ou era azul? É. E aí a gente pegou e falou, não, vamos fazer esse quarto de oração também. E nesse quarto a gente aceitou Jesus, voltou pra Jesus. Só que eu não conseguia me firmar. Eu não conseguia. Na semana eu ia pra igreja, no final de semana eu tava no rolê. Na balada, na bagunça. E eu trabalhava numa empresa que de frente era um shopping e do lado era um posto de gasolina. E nesse posto era, assim, terrível. Dava um trabalho. Eu perdi o emprego por causa desse posto, porque eu ia, às vezes até ia trabalhar, mas no dia seguinte, aí quando saía, eu ia pro posto, no dia seguinte não conseguia ir trabalhar. Aí eu não conseguia me firmar por causa disso. Eu ia pra igreja, depois eu ia pro rolê, não conseguia me firmar. Aí sexta-feira, ela chorava e, nossa, era nossa. E eu lembro que eu falava muito de pessoas, assim, públicas, né, conhecidas, que eu ouvi testemunhos que elas nunca se afastaram da igreja. Cresceram, né, nasceram no berço evangélico, cresceram na igreja e nunca foi pro mundo. E eu falava, meu Deus, como elas conseguem? Eu não consigo me firmar. Eu era crente na semana, mas no fim de semana eu não conseguia recusar um convite. E não era porque eu não queria Deus, eu queria muito. Ela era cristã até sexta-feira. Fez um mal. Mas na igreja ela era até... Não, sexta-feira, que era sexta-feira o nosso encontro. Às vezes você cortava. Às vezes eu dava uns perdidos. No começo eu ia, depois eu comecei a fugir dela. Foi. Nossa, foi uma fase triste. E Deus, ele é muito presente na nossa amizade, muito presente mesmo. Porque essa aqui, eu dava mensagem pra ela. Nath, oi amiga, tudo bem com você? Ela visualizava e não respondia. Ela não queria me ver. Às vezes até respondia, mas aí ela falava, vem aqui em casa, você tá onde? Aí eu sempre dava uma desculpa. E a gente tinha uma amizade muito presente, era todos os dias. Todos os dias a gente se via, todos os dias. E aí ela simplesmente se afastou de mim. Eu lembro que eu falava assim pra Deus, eu mandava uma mensagem pra ela me ignorava. Aí eu falava, Deus, eu não vou mais atrás dessa Nathalie. Eu não quero saber da Nathalie. E não sei o que, eu brigava mesmo com Deus, porque eu não queria saber dela. Deus fazia eu sentir o ódio que ela sentia por mim. É uma coisa muito de louco, talvez vocês não vão entender. Porque ela se ama, eu senti uma raiva quando ela me procurava. Era uma coisa muito ruim. Porque eu não tinha discernimento. Eu achava que era de mim mesma e eu me odiava por isso. Porque, poxa, ela me ajudou tanto e agora eu não quero a amizade dela. Não, depois com o tempo a gente foi tendo discernimento, né? Depois que ela me contou o que ela sentia. Eu sentia muito. Na hora que eu mandava pra ela que eu ficava com raiva dela, eu sentia a raiva e a repulsa que ela tinha de mim. Era uma coisa muito louca, tipo, brotava assim, aí eu começava a chorar, eu falava, Deus, eu vou mandar pela última vez. Aí o que eu comecei a fazer? Mandar a paz do Senhor pra ela todo dia de manhã. Bom dia, amiga, paz do Senhor. Por eu estar com um pé na igreja e um pé no mundo, né? Aquilo me sobrecarregava. Eu tava em cima do muro e eu não sabia. Isso eu trouxe muita coisa ruim pra minha vida espiritual mesmo, né? Eu achei que eu não ia superar. E quando ela tava na minha casa, todas as sextas-feiras, a gente tinha montado de orar, ler a Bíblia e falar. E aí quando eu pegava a Bíblia pra ler, alguma coisa assim, ela ficava com uma cara de ódio. E uma vez eu peguei o Apocalipse. Foi Apocalipse? Apocalipse. Comecei a ler. E ela começou a falar o que ia acontecer com o diabo e tal. E aí, uma raiva me consumindo. Eu lembro que teve uma hora que eu não ouvia mais o que ela falava. Eu só via a boca dela mexendo e uma raiva me consumindo. E ela tipo parou assim e ficou assim, ó. Sabe quando você vê que a pessoa tá te olhando, mas ela não tá, tipo, ligada a você? É um negócio bem louco.